Então, ó, vou abrir aqui os slides e daí eu vou fazer que nem dizem por aí, uma passagem rápida daquilo que a gente falou ainda na semana retrasada, tá? Então, primeiro, quem faz essa função de direção numa empresa é um líder, tá? Então, alguns pontos básicos, tá? O líder, ele tem obrigação de liderar. Você tá com fone? Oi? Você tá com fone? Tá bom. Então, porque pode ser que o pessoal daí ache esquisito algumas coisas que eu fale, por isso que talvez às vezes é melhor estar com fone. E ponto 2, o líder ele tem responsabilidade última sobre o que acontece, sobre os resultados seus e dos seus subordinados. O que eu estou querendo dizer com isso? O líder é a pessoa que seleciona a equipe que vai estar com ele. Ele tem a caneta na mão e ele tem poder para demitir, para contratar, para promover, tá? Por causa disso, suponhamos que o subordinado faça alguma coisa equivocada. Ele tem responsabilidade? Tem, mas quem assume de fato a responsabilidade última final é do líder, tá? Então é mais ou menos que nem você cometer um delito quando você é adolescente. Por mais que você tenha feito, você não é legalmente imputável, tá? Então numa organização acontece mais ou menos a mesma coisa, tá? Isso na teoria. Na prática, se constata que muitos líderes, especialmente os menos preparados, eles atribuem responsabilidades excessivas e não devidas ao colaborador, né? A pessoa que está ali trabalhando com ele. E isso não é o aceitável, o justificável. Legalmente falando, o líder é responsável último, inclusive dos resultados dos subordinados, por exemplo, os seus. Para isso, ele recebe um salário diferente, ele tem um cargo diferente, tem um poder diferente, tá? E líderes são selecionados porque, basicamente, eles simbolizam modelos. Ninguém contrata uma pessoa para a empresa que simboliza valores errados. Então, pode-se dizer que o líder escolhido é um espelho da organização. E isso vale também para outros tipos de liderança, inclusive a liderança eletiva. Por exemplo, quando a gente vota para um governador, para um senador, para um presidente, para um prefeito, cargos de liderança eleitos, geralmente o representante eleito é o espelho de uma parcela boa da sociedade que o elegeu, tá? Então, se no setor privado só entra, é promovido e permanece quem tem alinhamento com aquela empresa, alinhamento cultural, na política vale mais ou menos a mesma coisa, tá? E para a gente conseguir um melhor desempenho na empresa, a gente usa processos de modelagem, a gente falou disso. Modelagem trata de você dar uma olhada boa em quem assume o poder nessa empresa, quem tem poder, e daí você tentar reproduzir aquilo que a pessoa faz. Então, não estou falando que você tem que virar o capachão, puxa-saco e copiar. Não é isso. Mas é bom você ficar bastante atento quanto a que tipos de comportamentos, discursos, falas são mais e menos aceitos, tá? Porque daí também tem um pressuposto básico. A gente tende a promover e a valorizar pessoas que são parecidas com a gente, tá? E finalizando, na nossa última aula, a gente falou sobre comportamento grupal. Comportamento grupal tem alguns pontos que são importantes. Então, o primeiro deles, todo grupo tem normas de alto desempenho e de baixo desempenho. A lógica aqui tente fazer parte de grupos de alto desempenho. Então, Matheus, você está fazendo estágio, é um jovem adulto, está conseguindo suas coisas, não vai agora, nessa altura do campeonato, inventar de andar com gente tranqueira, tá? Porque a gente não muda o grupo, mas o grupo muda a gente, tá? Aí, como exemplo, a gente comentou na aula retrasada sobre torcedores de times, né? Que basicamente você em grupo você é levado a fazer coisas que na vida real você não faria. Segunda coisa é o status ou prestígio de um grupo. Quanto maior o status, maior a vontade de fazer parte dele. Então, assim, Matheus, eu tenho a sensação de que essa vaga que você disputou
Era bastante disputada. Eu tô errada? Tô viajando? Acho que sim. Eu sei que você não pode falar muito por aí, mas né, eu tenho a sensação que não foi uma, assim, não é facinho, tipo, eu vou ali fazer um processo seletivo e já volto, né? Você se preparou, e foi uma coisa tão desejada por você que você mudou de cidade, tá? Então você queria esse lugar, você queria essa empresa, você almejava esse prestígio. Não é só salário, não é só emprego, você queria talvez o prestígio de trabalhar na empresa X, tá? Terceiro fator, a gente viu que equipes ideais também têm tamanho. Elas têm mais ou menos 7 membros e, geralmente, uma coisa que achei que a gente esqueceu de falar na conversa passada, grupos, assim, realmente produtivos se chamam equipes e essas equipes levam, em média, 4 anos para se formar. Então, aquele ditado que a gente escuta de que fulano comeu muito sal comigo, significa dizer que, por exemplo, Matheus, você tem agora a sua casinha, você está sozinho. Demora anos para acabar com um saco de sal. Anos. A não ser que você faça churrasco todo dia e use sal refinado para temperar, mas enfim. E quando a gente usa esse ditado, fulano comeu muito sal comigo, é porque trabalhou muito com você, passou muita raiva junto com você, então por isso hoje você se conhece muito bem, tá? Com equipes válidas, tá? Equipes que produzem muito resultado, levam, em média, 4 anos para serem formadas. E por que isso é importante para você nesse instante agora? Porque, legalmente falando, as empresas têm um tempo de experiência. Antigamente, eram 45 dias de experiência postergáveis por outros 45 dias, totalizando 3 meses. Hoje em dia, esse tempo de experiência é diminuído. A empresa quer que você mostre um resultado bom já de início. Se você não se entrosa, se você não mostra resultado já de início, você está fora, acabam saindo com você. Então, por isso, Matheus, você acabou de começar, escuta mais, fala menos e presta atenção nos modelos, presta atenção nos líderes, tá? Porque isso tudo ajuda a diminuir o tempo que você vai levar para se integrar numa equipe, tá? Quando a gente está mais atento aos sinais, a gente se ajusta melhor. Se ajustar melhor, diminui o tempo de formação dessa equipe, tá? Uma outra coisa que as empresas fazem, elas investem em trabalhos de grupo, processos grupais, e também procuram contratar pessoas que sejam mega qualificadas. Porque quando a pessoa é bastante qualificada e aparentemente parece com a empresa, tem características parecidas com a empresa, a chance da equipe se formar mais rápido é melhor, tá? Mas lembre-se agora, Matheus, que é esperado que você, nesse primeiro momento, que você erre, que você não sabe, você acabou de entrar. Mas não perca de vista que, geralmente, esse tempo de aprendizagem, ele é pequeno, tá? Então, na dúvida, estão falando para você um monte de coisa, um monte de procedimento, um monte de coisa. Não tenha vergonha de anotar, tá? Anota, e aí eu acho que não adianta você colocar no celular, tá? Anota as coisas que falam para você, porque a chance de você diminuir é menor, você tem um material de referência, tá? Tem isso em vista. Porque quanto mais rápido você conseguir se integrar à equipe, mais bem percebido você será, tá? E por fim, todo grupo tem a sua liderança. Essa liderança pode exercer uma influência positiva ou negativa, tá? Na dúvida, veja qual é o líder que aparentemente está há mais tempo e age motivado por princípios éticos. Então, aquela lógica. Se tem muita gente falando, entre aspas, mal de uma pessoa, não é que você vai falar também, mas fica de olho, tá? Se for uma única pessoa que fala mal de todo mundo, cuidado também, tá? E se chega alguém fazendo muita fofoca com você, provavelmente ela vai sair de você falando de você para outras pessoas. Isso também é um processo grupal, tá? Todo grupo também tem um fofoqueiro, tá?
tá? E todo grupo também tem o bode expiatório, que é aquela pessoa que todo mundo põe a culpa mesmo que ela não mereça, tá? Bom, na nossa última aula a gente ia falar bastante de motivação. Eu vou andar mais ou menos rápido por ela, tá? E daí a gente vai falar basicamente sobre motivação hoje, tá? Mas sintetizando tudo sobre liderança, o que é interessante você saber? Que primeiro, a motivação não existe à toa, tá? Você não mudaria, não alugaria uma casa, não se mobilizaria o tanto que você se mobilizou se essa vaga não fosse interessante para você, tá? Então você se motivou tanto porque você tem fatores internos, porque você tinha vontade de fazer estágio em uma empresa reconhecida, porque você queria ter sua grana, porque você queria, por favor, morar sozinho e poder fazer suas coisas. Tipo, lógico que você queria ter mais liberdade, mais espaço. E também por fatores externos, como, por exemplo, remuneração. Como, por exemplo, prestígio. Motivos externos, fatores externos, é tudo aquilo que não depende de você. Tá? Então, uma empresa conceituada existe com você ou sem você. O salário vai ser oferecido para você ou para outra pessoa, mas tudo isso junto te ajuda a ficar mais ou menos motivado se aquilo que você quer é compatível. É aquela história. Não adianta você dar uma moto uma moto normal, né, para uma pessoa que é cadeirante. A pessoa que é cadeirante, ela, entendeu? Por mais que ela tenha vontade, por mais que ela tenha aquele sonho de dirigir a moto, ela não vai se mobilizar, não vai se motivar para comprar uma moto ou mesmo para ter, porque para ela é um estímulo que já não faz sentido, tá? Naquela situação na qual ela se encontra. Então, quando você tem a vontade de alguma coisa e existem fatores externos que te motivam, você se torna mais motivado a conseguir algo, tá? Você se empenha mais. Tomei igual porque meu café estava esfriando. Enfim, e a motivação tem alguns elementos. E aí, isso vale para você no seu estágio de vida atual, isso vale para fazer ginástica, isso vale para tudo. Então, primeira coisa, a gente não se mobiliza, a gente não se motiva a troco de nada. Você hoje cedinho, você deve ter acordado hoje umas 7 horas, não foi? Umas 6h30, 7 horas? Provavelmente isso. Oi? Você acordou hoje umas 6h30, 7 horas? Hoje foi mais tarde, foi umas 7. Que delícia. Bom, acordou 7 horas. E você não, assim, pulou da cama, parecendo a Branca de Neve, sorrindo. Olá, dia. Olá, passarinhos. Olá, espelho. Que dia maravilhoso. Obrigada, Senhor. Tipo, você, cara, você não fez isso, tá? Você faria algo dessa natureza se você tem um objetivo. Tipo, puxa vida, hoje é o meu primeiro dia. Hoje eu vou encontrar o meu ser amado. Hoje eu estou indo comprar um carro. Então, a gente não acorda motivado por motivado. A gente precisa de alguma direção. A sua motivação sempre tem algum objetivo. A questão é que, empresarialmente, falando em termos de organizações, a empresa sabe que por mais que ela faça, a pessoa pode estar motivada com a vida, com o casamento, com os filhos, com a ginástica, mas ela não necessariamente vai estar motivada com a empresa. E isso a empresa já sabe. Então, para diminuir o volume de insatisfação, o que a empresa faz? Ela cria elementos que, no mínimo, deixem a pessoa no estágio neutro, tá? Bom, voltando para cá. Segunda coisa, quando a pessoa está muito motivada, ou seja, ela tem muita necessidade, ela realmente deseja algo, ela pega aquilo com muita intensidade. Então, vamos supor, Matheus, que você tenha feito um planejamento, tá? Você falou assim, olha, até o final do ano, isso lá em janeiro, você falou assim, olha, a gente tem pandemia, eu tô aqui em casa, tô estudando, mas olha, eu vou comprar coisa de ginástica e eu vou ficar monstrão, tipo o Léo Stronda.
Eu vou ficar gigante, eu vou bater em todo mundo, rapaz. Eu vou virar o Hulk. Daí, você tem esse desejo, essa motivação. E daí, quanto mais motivado você tá, com mais intensidade você vai se esforçar. Então, ou seja, no dia 31 de dezembro, tava aí você, na sua casa, comendo Doritos, tomando Coca-Cola, tomando cerveja, comendo biscoito passatempo. No dia 1º de janeiro, você começou a comer frango com batata doce, você começou a fazer meia hora de exercício aeróbico, andar de bicicleta, e daí você começou a ficar 1 hora fazendo flexão, puxando ferro, fazendo abdominal, pegando os halteres, lá firmão, durante 1 hora, totalizando 1 hora e meia por dia, de segunda a domingo. Isso acontece? Acontece. Quando você tem muita motivação, você acaba pegando a coisa com muita força. É mais ou menos quando você está namorando pela primeira vez na vida. Quando você está namorando pela primeira vez na vida, sua paixão é tão grande que você simplesmente não consegue parar de pensar na pessoa. Você fica o dia todo daydreaming, sabe? Você fica assim, o dia todo divagando, pensando na pessoa, porque por ser a primeira vez, a intensidade da emoção é muito forte, tá? Só que tem uma coisa. Emoções muito intensas e esforço muito intenso desgastam um músculo mental, digamos assim, muito importante. Então, em linhas gerais, Matheus, a motivação também é um músculo. A força de vontade também é um músculo, ou seja, um dispositivo mental. Quando você usa muito, você desgasta muito rapidamente, você pega bode, ou seja, você simplesmente não suporta mais, você abandona. Então, vamos supor que você aguente essa vida de maromba durante 3 meses. No quarto, você já chutou o balde e vai estar comendo pipoca com cerveja de janta. Então, por isso, o que o pessoal da área de motivação, da área de exercício físico e de tudo que você quiser na vida recomenda? Que tão importante quanto a direção, quanto a intensidade, é a permanência. Não vai adiantar você pegar firme com o negócio durante pouco tempo, porque não vai originar resultado. Você tem que fazer um esforço tal que seja ok para você permanecer nele ao longo do tempo, tá? Então, ao invés de você abandonar todos os doces, toda a cerveja, todo o pãozinho, tudo de tudo, vai devagar. Então, primeiro você vai fazer reeducação alimentar, daí você vai fazer caminhada 3 vezes por semana, depois todo dia. Aí, ao invés de caminhar, você vai correr. Devagar e sempre, você vai conquistando resultados, porque, de novo, pouco importa a sua motivação e intensidade. Se você não é capaz de se manter em um determinado nível, você simplesmente vai largar e vai ficar frustrado, tá? Processo básico de motivação. Você já viu isso na aula, mas está tomando. Temos necessidades insatisfeitas, tá? Então, você tem algum desejo. Matheus, então, assim, mal colocando. Eu acho, e você talvez conheça, colegas de turma seus que, sinceramente, não estão nem aí com nada. O pessoal não quer fazer estágio, o pessoal não quer saber de estudar, o pessoal só quer saber, basicamente, de viver a vida, tá? E, de novo, não é que seja ruim, não é que é para você ficar bitolado com o trabalho e só fazer isso. Só que se você faz só isso, em algum momento você vai ter problemas, tá? Se você não tem algum objetivo, alguma motivação, você passa a ter problemas. E nesse momento que você está na sua vida, seus colegas também, principal necessidade satisfeita talvez seja um pouco mais de independência, um pouco mais de autonomia, ter um pouco de dinheiro no bolso sem depender dos pais, sem depender de bolsa, vocês terem de fato liberdade. Você está estudando para isso.
tá? Você está sozinha nessa sala de aula conversando comigo porque você quer esse canudo, você quer se formar e cuidar da sua vida, tá? E a questão é, quanto mais forte é essa sua vontade, esse seu desejo de ser autônomo, ser independente, conquistar suas coisas, mais tenso você fica e mais força de vontade você também tem. Daí, então, você passa a buscar comportamentos que te ajudem a atingir o seu objetivo e diminuir a tensão. Então, por exemplo, você quer desesperadamente se formar. Para se formar, você tem que fazer várias disciplinas. Dentre elas, essa que você está vendo agora, tá? E você quer tanto formar, você quer tanto ter um trabalho, você quer tanto ter a sua grana, que você já se conformou que você vai ter que adotar comportamentos específicos. Então, por exemplo, assistir aula toda semana, você mudou de cidade para assumir uma vaga de estágio. Eu tenho certeza que você deve ter comprado uma calça jeans mais séria, umas roupas assim um pouco mais formais, ou eles te deram um uniforme e você está usando, tá? Ou seja, você está buscando comportamentos que venham a tentar te ajudar a ter mais sucesso. Ou seja, garantir um emprego, garantir um estágio. Por fim, tudo dando certo, sua necessidade vai ser satisfeita, ou seja, você vai ser contratado, tomara. Se a empresa for bacana, se você gostar, torço pela contratação e, por favor, fique rico logo, tá? E, por fim, você estando mais satisfeito, né, você satisfazendo essa sua necessidade, oi, Ami, você falou alguma coisa? Acho que não, né? Oi? Você ia falar alguma coisa, eu boiei. Não, ia não. Ouvi. Bom, aí, conseguindo cargo, conseguindo novas possibilidades, você vai ficar satisfeito e a sua tensão vai reduzir, tá? Então, existe um caminho, um percurso mais ou menos aí a ser trilhado quando você está falando em termos de motivação, tá? Bom, deixa eu ver agora na aula de hoje, onde é que a gente está? A gente está no slide 44. Tá. Antes da gente chegar nessa temática das teorias de liderança, só um ponto que eu acho que vai ser importante para você e que agora também é o momento de você avaliar. Empresas que a gente viu, né, tanto no vídeo quanto em conversas, que a empresa dificilmente vai conseguir agradar a todos, tá? Porque por mais que ela faça, por mais que ela entregue, primeiro que as pessoas são diferentes, e segundo, não é porque você tira tudo aquilo que deixa a pessoa insatisfeita que ela vai ficar feliz e radiante. Tá? Então, por exemplo, a empresa tem um chefe que é autoritário. A empresa vai lá e troca esse chefe, coloca outro. Isso vai garantir que as pessoas fiquem super felizes com o trabalho, que elas fiquem maravilhadas? Não. No máximo, elas já não vão mais querer sair do emprego, tá? Mas não significa que elas vão ser mais leais ou que elas vão super gostar, tá? Significa, basicamente, que a empresa vai conseguir estágio neutro. Então, ciente do fato que as empresas, elas até tentam, mais ou menos, mas mesmo tentando, a total satisfação das pessoas é impossível, a gente tem que pensar em termos de empresas que valem a pena, tá? Empresas e cargos que valem a pena, eles têm algumas características, tá? Então, um ponto central de todas as teorias de motivação que existem, né? A gente viu algumas poucas aqui na gravação da nossa aula. Essa teoria que eu estou mostrando para vocês chama Teoria da Significância do Trabalho. E o que ela faz? Ela vincula ações da empresa, né, características do trabalho, ou seja, o que o cargo pede, né, que habilidades você tem que exercitar, e como que você se sente ao executar essas tarefas todas. A tarefa e o sentimento que você tem ao executar a tarefa levam você
a gostar mais ou menos do trabalho, levam você a crescer mais ou menos na empresa e levam você a ter maior ou menor vontade de ficar, tá? Então, como é que funciona esse modelo? Primeira coisa, o seu cargo em uma empresa, ele tem que ter variedade de habilidades. O que é isso? Matheus, você é um estudante qualificado, tá? Você já tem, mesmo sem a graduação, você tem conhecimento técnico maior do que 99% da população brasileira dentro da sua área, tá? Então, você fez um processo seletivo difícil. Vai ser um absurdo te colocar para ficar fazendo sempre a mesma coisa, tá? Não te contrataram como estagiário para você ficar apertando o botão do Xerox. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, quanto maior o número de habilidades que você puder usar nesse seu cargo, mais satisfação você vai sentir, tá? Então, se você assumir um cargo em que você vai fazer sempre a mesma coisa, há uma chance enorme de você ficar de saco cheio e pedir para sair muito antes do que seria esperado, tá? Segunda coisa, é o que a gente chama de identidade da tarefa. O que é isso? Cargos que você consegue reconhecer a sua assinatura, que você consegue reconhecer que aquilo foi feito por você. É mais ou menos, mal comparando, o orgulho que um pai e uma mãe sentem quando o filho parece mais com um pai, parece mais com uma mãe, né? O pai e a mãe ficam orgulhosos, e idem para a gente. Quando a gente vê um trabalho, a gente vê uma tarefa que a gente gosta, que a gente se orgulha, a gente reconhece como sendo nossa, a gente é mais motivado do que aquela pessoa que faz uma atividade que não tem diferença se ela faz ou se é outra pessoa que faz. Então, por exemplo, um artista, o Picasso, né, ele era muito mais motivado com a tarefa do que o pintor de parede. Então, o pintor de parede basicamente faz aquilo que outras pessoas poderiam fazer também. Agora, Picasso tem um só, tá? E, por fim, significância de tarefas. Significância de tarefas é o quanto a gente sente que nossa tarefa é importante para a sociedade, tá? Então, por exemplo, médicos geralmente são motivados porque eles sabem que o trabalho deles tem significado para a sociedade, tá? A sociedade fica melhor quanto melhor a qualidade dos médicos que existem nela, tá? Um professor reclama pra caramba, mas geralmente é motivado porque sente que as suas lições trazem significado e ajudam os seus alunos. Quando a pessoa não vê significado no que ela faz, quando ela sente que não faz diferença, isso gera frustração e insatisfação. Então, por exemplo, um atendente de call center. O atendente de call center, ele fala com centenas de milhares de pessoas ao longo dos meses e anos. É uma tarefa que tanto faz para quem liga ser uma pessoa ou ser outra. É uma tarefa difícil, você aguenta muita bucha e ganha muito pouco. Então, por isso, a rotatividade, ou seja, o entre e sai de pessoas em empresas de call center é gigantesco, porque remuneração baixa e o atendente não vê significado naquilo, não vê sentido, tá? A pessoa atende, mas os problemas continuam chegando. Bom, essas são as 3 primeiras dimensões do trabalho. Quando o seu trabalho tem variedade, te permite sentir identidade e tem significado, você sente o trabalho como sendo significativo. Ou seja, você percebe que o seu trabalho importa. Tá? Então, de repente, seu trabalho não tem significado para o grande público, mas internamente falando, dentro de uma empresa, se o seu trabalho não funciona bem, todo o resto para. Tá? Então, isso também ajuda a criar significado, também tem importância. Bom, a 4ª dimensão essencial do trabalho é a autonomia. Então, trabalhos que dão mais autonomia são mais motivadores do que os que não dão.
Então, o que é autonomia? É a responsabilidade por conduzir as rotinas do trabalho da forma que você achar mais apropriado. Então, Matheus, você provavelmente está muito motivado agora. Não sei se você morava com seus pais ou se não, tá? Mas agora você está morando sozinho. Agora você virou um dono de casa, tem o seu espacinho, tem a sua chance de fazer suas coisinhas, dormir a hora que você quiser. Se quiser andar de cueca e meia pela casa, você vai andar, porque não vai ter ninguém para olhar. Tudo isso te dá uma sensação de autonomia e de independência e de liberdade muito grande, tá? Isso é motivador. Um trabalho que você tem autonomia para definir prazos, horários, metas, ritmo de execução, é muito mais motivador do que alguém que tem a rotina totalmente cronometrada. Então, por exemplo, motoristas de ônibus. Motoristas de ônibus não têm autonomia nenhuma. A rota que o ônibus segue é totalmente programada. Existe cálculo do tempo que o motorista de ônibus leva, porque se não tem esse cálculo, o ônibus atrasa para passar no ponto. Também por isso, motoristas de ônibus são estressados e também, assim que podem, eles abandonam o trabalho, porque a baixa autonomia gera frustração. Então, quanto maior a autonomia, maior a responsabilidade experimentada pelos resultados do trabalho, e quando essa responsabilidade traz sucesso, ou seja, você manda bem, você consegue atingir algo, você se sente melhor, tá? Por fim, tem o feedback. E aí, esse é um ponto importante que quase todas as empresas têm problema. Feedback é quando você recebe algum tipo de resposta, negativa ou positiva, das ações que você executa no seu trabalho. Tá? Por que eu digo que as empresas têm problema nisso? Porque as empresas não formam gestores para saber fazer um feedback positivo. O que é um feedback positivo? É quando você avalia o profissional e não o indivíduo. Muitas vezes o feedback é contaminado por impressões pessoais que o chefe tem sobre o funcionário. Então, muitas vezes o feedback recebido não é justo ou ele é inexato. Então, um erro muito comum é o chefe não querendo se queimar, né, não querendo prejudicar o seu subordinado, ele acaba dando pontuações, né, avaliações mais positivas do que a pessoa merece, ou, na dúvida, ela avalia todo mundo como nota 5 e não 0 e não 10, ela joga no meio. O que isso é ruim? Você acaba ajudando quem está com mau desempenho ou você é injusto com quem realmente tem um desempenho espetacular, tá? Então, feedback é um problema sério nas empresas. E o que é ruim nisso também? Quando a pessoa não recebe um feedback adequado, especialmente quando você está no começo de carreira, você acaba desenvolvendo hábitos de trabalho e vícios que são ruins. Então, qual que é a lógica? Quanto mais acertado for o feedback, maior o conhecimento dos reais resultados do trabalho, então a pessoa ela tem condições de fato, melhorar. De fato, ajustar aquilo que não está dando certo. Então, Matheus, não necessariamente onde você está agora, você vai ter um feedback acertado. Então, você tem que prestar atenção aos sinais, tá? Para ver se deu certo, se não deu. E caso não existam sinais consistentes, como você acabou de entrar, conversa com seu chefe de vez em quando para perguntar, olha, eu acabei de entrar, quero saber o que você está achando do meu desempenho, se tem alguma coisa que eu posso melhorar, se tem alguma atitude que foi assumida, algum resultado que não foi apropriado. Se não tem um processo de feedback formal, coisa que eu duvido, provavelmente aí tem, você vai ter que pedir por isso, tá? Mas de alguma forma, peça, porque se a gente não tem consciência do quão bem ou quão mal a gente está, a tendência é que, com o passar do tempo, a gente acaba fazendo um trabalho simplesmente medíocre,
tá? Que fica na média. Então, por exemplo, né? Então, exemplos próprios não são bons, mas é o que ocorre agora. No final de todas as disciplinas, tem o formuláriozinho de avaliação do docente. Alguns alunos preenchem, outros não, a maioria não, na verdade. Por que isso é ruim? Porque, às vezes, o professor simplesmente não sabe que está sendo idiota. E, se a gente ninguém responde, a gente não tem como saber se está sendo idiota ou não. Então, a tendência é você continuar fazendo as mesmas coisas, né? Principalmente no caso negativo. E no caso positivo, vamos supor que o professor seja realmente muito legal, apresenta boas aulas, tem bons conteúdos. Se ninguém fala nada, montar boas aulas e bom conteúdo dá trabalho. A tendência é que a frequência do comportamento diminua, ou seja, esse indivíduo, por exemplo, esse professor, ele vai acabar parando de se esforçar porque ele percebe como se não fizesse diferença, ninguém falou nada, tá? Então, quando o seu trabalho tem variedade de habilidades, identidades, significância, autonomia e feedback, tem características positivas dessas dimensões todas, ou seja, você se sente motivado para o trabalho, tá? Porque você quer crescer lá dentro, porque você gostou do lugar, você tenta ter um melhor desempenho, tá? Você não vai se contentar com resultados medianos. Você tende a estar satisfeito com o trabalho, então por isso você fica no trabalho e você sai menos. E você evita faltar à toa. Absenteísmo são faltas. Você tenta evitar à toa. Quando a gente está insatisfeito, a gente falta, tá? Por que eu tenho alguma noção que você está motivadíssimo para acabar a faculdade? Porque a sua turma era pequena, tinha 3 colegas, né? O seu nível de motivação foi maior do que os seus colegas, porque eles abandonaram, tá? É o que a gente chama de absenteísmo. Eles começaram a faltar e sumiram, tá? Eu não estou julgando, cada um tem o seu histórico, cada um, né, tem aí a liberdade de fazer aquilo que acha apropriado. Só que você falou assim, cara, eu quero me formar. Então você evita faltar. E você tá aqui por quê? Cara, você quer outra coisa. Quando o seu trabalho ele tem essas dimensões, há maior chance de sentimentos positivos e, por fim, você quer crescer, tá? Você sente necessidade de crescimento, tá? Isso tudo pode ser estimulado por um líder, tá? Esse sistema motivacional estratégico, ele é ativado, ele existe em empresa com base em políticas de gestão. Então, por exemplo, quando você tem trabalho em grupo, quando você tem remuneração por desempenho, quando você é premiado por boas ideias, quando você tem abertura com o seu líder, quando você é ouvido pelo seu líder, há maior chance dessas características todas existirem no seu ambiente de trabalho, tá? Então, líderes, eles podem zoar muito o ambiente de trabalho e eles podem também ajudar muito o ambiente de trabalho, tá? O que se sabe hoje? Que líderes, eles, primeiro, não nascem feitos. Segundo, que pessoas que são homogêneas, ou seja, o líder que sempre se porta de uma mesma forma, esse líder lá na frente vai se estabacar. E por último, né, que a pessoa se ajusta, né? Ela precisa se ajustar porque ou se ajusta ou se estabaca, tá? Então eu vou falar aqui com você um pouquinho sobre alguns modelos de liderança, tá? O primeiro modelo é o que a gente chama de modelo de Fiedler, que diz o seguinte: as pessoas têm desempenho maior conforme o líder tem mais controle, tá? Então, o líder que tem mais controle, ele pode puxar mais desempenho. E por esse puxar mais desempenho, cobrar mais desempenho, pode ser feito de duas formas. Formas coercitivas ou humanas. O que é uma forma coercitiva? É quando o chefe foca na tarefa, tá? O chefe fala assim, olha, amigo, missão dada, missão cumprida, você recebe o seu salário, se vira, tá? E tem um chefe
que basicamente conversa e convence a pessoa a apresentar melhores resultados, tá? Então, existem líderes que pensam ou em tarefa ou em resultado. E geralmente esse comportamento é estável, tá? Então, quem é muito focado em tarefa, pode até com o passar do tempo se preocupar um pouco mais com o fator humano, com os sentimentos dos funcionários, mas mais raramente, tá? E aí tem algumas coisas bacanas também dentro dessa teoria. Primeiro, que o líder ele é mais eficiente quando ele tem controle sobre esses 3 fatores. Então, primeira coisa, o líder ele é mais eficiente, ele consegue mais resultados quando a relação entre ele e seus liderados é positiva. Então, quando o líder não tem uma relação boa com os funcionários, ele tende a ser sabotado, tá? Os funcionários não se empenham para ajudar, eles fazem o mínimo indispensável. Segunda coisa, o líder, ele tende a ter mais controle sobre o desempenho dos funcionários quando a tarefa é estruturada. Então, por exemplo, um engenheiro que está conduzindo a construção de uma casa, ele tem mais controle sobre os pedreiros, que tem uma tarefa, que tem um prazo, que tem ali um desenho, literalmente, do que fazer, do que, por exemplo, um chefe que trabalha na área de inovação do Google. É tudo novo, tá? Você está lidando com inovação, não tem, assim, muito modelo do que fazer. Então, por isso, os líderes na Google, na Apple, eles pastam muito, porque as tarefas não têm estrutura nenhuma. É tudo muito dinâmico, tudo muda muito rápido. Então, líderes acabam tendo pouco controle sobre os liderados, tá? E os liderados, por sua vez, se autogerenciam, tá? Eles não precisam tanto assim de um chefe em cima cobrando coisas. E, por fim, quanto mais poder esse líder tiver, mais as pessoas vão respeitar. E o que é poder? Que poder é esse? É o poder da posição. Então, quando esse chefe tem condições de demitir, promover, transferir, mais respeitado ele será. Então, quando, em suma, o chefe se dá bem com o empregado, a tarefa do empregado é muito estruturadinha, você sabe exatamente o que fazer, quando fazer, você tem controle disso. E esse chefe tem poder de contratar, de demitir, de dar promoção, de pagar mais controle esse líder detém, tá? E isso pode ser muito perigoso. Quando o líder é desonesto e ele tem esses 3 fatores positivos para ele, ou seja, o cara é desonesto, mas ele se dá bem com seus liderados, esses liderados dependem dele e esses liderados recebem tarefas muito específicas, esse líder pode fazer estragos imensos, tá? Imensos, imensos mesmo, tá? Matheus, tudo bem até aqui? Certinho. Um exemplo clássico disso aqui, dessa teoria, é o Hitler, tá? Um exemplo pesado, duro, mas enfim. O Hitler, ele era muito carismático, muito mesmo. Fazia discursos, assim, eu acho até graça. É uma piada horrível, mas enfim. O Hitler era vegetariano, adorava animais, não ingeria bebida alcoólica, usava um monte de coisa, tá? Um monte de droga, mas ele não ingeria bebida alcoólica. E detalhe, ele e outros generais nazistas usavam muita droga porque na época não se sabia que aquilo tinha efeito dependente, tá? Então, cocaína, um monte de coisa eles usavam, mas na ocasião não se sabia os impactos desse tipo de coisa no organismo da pessoa. Mas enfim, ele era carismático, ele não bebia, ele não comia carne, ele era muito amável, por incrível que pareça, com mulheres, com crianças. Por causa disso, as pessoas o admiravam. Além de tudo, ele era um pouco artista, ele pintava. Então, ele projetava uma imagem
muito positiva. E ele vendeu uma ideia para a sociedade alemã, que a sociedade alemã tinha um lugar. A sociedade alemã era a melhor do mundo, tá? Eles eram representantes do mito da raça ariana, e que para que a Alemanha continuasse a crescer, cada um tinha que fazer a sua tarefa. No caso dos homens, servir ao exército, se filiar ao partido nazista. No caso das mulheres, serem boas esposas, terem um monte de filho e se filiarem também ao partido. Então, olha que perigoso. Ponto 1. Relação entre líder e liderados. Hitler tinha e muito positivamente, ele era adorado. Segundo, estrutura da tarefa. Ele disse à sociedade, você faz isso, você faz aquilo, e ele conseguiu unir toda uma sociedade para o mal, elegendo um inimigo. Ele sabia que existe um efeito psicológico importante em inimigos nacionais. Quando você elege um inimigo, você faz com que as pessoas esqueçam as suas diferenças e se unam. O que ele fez? A Alemanha estava em crise, ele falou o seguinte, olha, a culpa da crise são dos judeus. Os judeus estão roubando nossos empregos, controlam o sistema financeiro, tá? Ele conseguiu criar tarefas, criar mitos, uniu a sociedade em torno de objetivos, na verdade, muito ruins, e, por fim, ele tinha o poder da posição, ou seja, ele tinha o cargo, e ele podia mandar oponentes para pelotões de fuzilamento, e também ele podia mandar seus oponentes tranquilamente para a câmara de concentração, e foi o que ele fez, tá? Então, que controle Hitler tinha? Absoluto. Absoluto. Tanto é que quando os soviéticos chegaram em Berlim, a possibilidade de ele perder controle, ele sendo uma pessoa altamente egocêntrica, o deixou tão aterrorizado que ele cometeu suicídio, porque ele não suportava a ideia de perder controle. Ele não pensou na comunidade alemã. No final das contas, no final da guerra, ele revelou que o interesse dele era individual, porque ele não se preocupou com o povo alemão que estava morrendo na rua, tá? Exemplo extremo, mas só para caráter elucidativo, tá? E, por fim, a gente tem a chamada teoria do recurso cognitivo. Cara, a teoria do recurso cognitivo na verdade, Matheus, o que vai mais te ajudar agora nesse momento da sua vida. Tá? O que acontece? Ela diz o seguinte, que quando você está em uma situação tensa, a empresa está passando por uma crise, existem problemas sérios, é melhor você contratar alguém mais experiente, alguém mais velho. Por quê? Porque quando você está em uma situação de estresse, a pessoa que não tem experiência, ela paralisa, tá? Ela pode ter ideias equivocadas, ela não vai saber muito bem como agir. Agora, em momentos em que a empresa está querendo crescer, está querendo novos resultados, está querendo coisas novas, contrate alguém mais inteligente e não necessariamente mais experiente, porque essa pessoa inteligente, ela é capaz de criar. A pessoa que é experiente, muitas vezes ela é boa em repetir rotinas, mas ela não é boa em criar. E, Matheus, você acabou de entrar numa empresa, seja essa que você está agora, ou seja outra que você porventura venha trabalhar, que você é jovem, você é inteligente, você tem muitos interesses, tem curiosidades, tem coisas muito bacanas que você é capaz de fazer porque você é um cara inteligente, ponto. Eu não tenho a menor dúvida que você, nos lugares onde você vai trabalhar, você possivelmente vai ser mais inteligente do que boa parte dos seus chefes. Posto isso, haja com esperteza e também com sabedoria. Ou seja, aprenda com a experiência dos outros. Por favor, não vá você colocar a cara a tapa. E assim que você tiver chance, proponha coisas inovadoras, divertidas, inovadoras e diferentes, tá? Para que você possa mostrar a sua capacidade intelectual, a sua capacidade de entregar resultados, tá? Ninguém é promovido fazendo mais do mesmo.
Então, por isso é importante que você consiga, de alguma forma, se destacar. A gente se destaca quando? Quando em situações de estresse e de tensão, tá todo mundo basicamente fazendo a mesma coisa de sempre, aparece alguém com uma ideia nova, uma ideia fresca, tá? Uma ideia que funciona e traz resultados. Aí a gente consegue destaque. Então, agora com pandemia, empresas do universo estão passando por problema, tá? Tá todo mundo estressado, as contratações estão sendo feitas baseando-se na capacidade da pessoa responder a pressões. Nessas condições, as pessoas são um pouco inovadoras. Então, aproveita que há esse gap, esse espaço, e, na medida do possível, tente trazer coisas novas, tá? E aí, uma última teoria aqui, uma última não, né? Uma coisa que é interessante falar também, né? Todos os líderes têm seus favoritos, todos. E isso tem explicação, tá? É a teoria da troca. A teoria da troca diz o seguinte: a gente gosta de quem é parecido com a gente, tá? E a gente tende a repelir pessoas que são muito diferentes, né? Isso tem explicação biológica, tá? Biologicamente falando, a gente evoluiu de um estágio em que nós éramos caçadores-coletores. Então, se tinha alguém com uma aparência muito estranha, que talvez fosse de uma tribo vizinha, talvez essa pessoa seria um inimigo, ela estava ali para dizimar, para conquistar, para roubar a plantação, para roubar a criança, para roubar a mulher, tá? Então, nós fomos biologicamente programados a repelir coisas que são diferentes, coisas estranhas, tá? E a gente gosta de pessoas que são parecidas com a gente, né? Então, não sei se você tem namorada, não sei da sua vida afetiva, tá? Mas há uma chance muito grande de você se apaixonar por alguém que tenha valores parecidos com os seus. Dificilmente, a não ser que você tenha baixa autoestima. Quando o indivíduo tem baixa autoestima, ele tende a se dar tão pouco valor que a pessoa acaba, muitas vezes, escolhendo pessoas que não têm relação nenhuma com ela mesma, mas porque a pessoa deu atenção, tá? Mas, fora esse caso, que eu não acho que seja a situação, a gente tende a gostar e se apaixonar com pessoas que tenham valores parecidos, principalmente, tá? Então, aparentemente, muitos casais você olha e fala assim, nossa, eles não têm nada a ver, tá? Um é roqueiro e a outra gosta de forró. Um sei lá, vota para a esquerda, outro vota para a direita, eu tô chutando. Na verdade, todos esses critérios, em muitas medidas, são acessórios. O que realmente leva as pessoas a constituírem amizades sólidas, a se casarem, enfim, a gerar parcerias profissionais duradouras, é o nível de ligação de valores e algum tipo de experiência compartilhada. O que eu quero dizer com isso? Provavelmente você entrou aí no seu trabalho com alguns outros estagiários. Daqui a alguns anos, provavelmente, você e esses estagiários, vocês continuando na empresa sendo contratados, vocês vão formar uma panelinha, tá? Vocês vão se dar bem, vocês vão se conhecer melhor, vocês vão ter uma relação especial, tá? Então, lá na frente, quando você, Matheus, for diretor, for superintendente, você vai olhar com olhos mais generosos, com olhar mais positivo, aquela galera que entrou com você. Ou então você vai olhar com um olhar mais positivo pessoas que estudaram no mesmo lugar que você, que fizeram o mesmo curso que o seu, tá? Essa é a teoria da troca, que geralmente pessoas que são próximas do líder, que têm alguma coisa similar, essas pessoas são mais beneficiadas, tá? E isso, certo ou não, é um fenômeno humano. Nós todos temos predileções, nós todos temos hábitos que não tem jeito. A gente precisa, são irracionais e a gente precisa lutar com esse lado irracional para conseguir fazer escolhas imparciais, tá? Então,
provavelmente, aí no seu trabalho você vai observar isso, que tem gente que faz parte do grupo de dentro, que é próximo do chefe, e por isso é mais lembrado, recebe melhores promoções. Quem não encontra similaridades com esses chefes faz parte do grupo de fora, ou outer group, né? Que essas pessoas são menos lembradas, são menos promovidas. Tá? Então, por isso, na dúvida, falei para você já isso, efeito espelho. Tá? Procure observar atitudes características, aquilo que é valorizado, e tente espelhar. Tá? Porque isso ajuda você a fazer parte do grupo de dentro. E, de novo, não é ser puxa-saco. Tá? Haja com sabedoria, mostre seu serviço, mas tenha inteligência de criar esse efeito espelho, porque isso te ajuda a fazer parte desse grupo de dentro, tá? Vai te ajudar muito profissionalmente esse tipo de conhecimento, tá? E então a gente tem a chamada, o modelo de Hersey-Blanchard, tá? O modelo de Hersey-Blanchard, ele considera 2 fatores, o líder e a maturidade dos subordinados. Então, colocando em termos práticos, quando você tem uma equipe, você é o líder e você tem uma equipe que é inexperiente, que é imatura, você vai ter que ser mais autoritário, mais controlador. Você vai ter que direcionar melhor, justamente porque as pessoas não têm experiência. É a mesma coisa que, por exemplo, uma professora de jardim de infância. Ela vai ter que ser muito mais zelosa, muito mais cuidadosa, muito mais instrutiva, porque a criança não sabe de nada. Ao passo que um professor universitário, se ele for tão detalhista, tão cuidadoso assim, sinceramente ele tem problema, porque vocês são universitários, tá? Vocês não precisam desse nível de cuidado, porque você já tem mais maturidade. Então, essa teoria diz que, de acordo com o nível de maturidade do seu público de funcionários, você vai ajustar seu comportamento. E que você deve sempre considerar isso para, sinceramente, não pecar pela falta ou pelo excesso. Então, assim, você está trabalhando com um grupo de pessoas que tem maturidade, mas está desmotivado, significa dizer que esse povo sabe fazer, mas não quer. Então, o que você vai fazer? Você vai tentar estimular, ou vai criar metas, ou vai criar estímulos de empurrão mesmo, tipo, gente, vai lá e faz. Se você perceber que o povo é motivado, mas não sabe fazer, você vai ter que, basicamente, ensinar, acompanhar, ver ali como é que as coisas estão acontecendo, porque o básico tem motivação, tá? O único senão dessa teoria é que você pode acabar originando pessoas que não se desenvolvem. Aí o que acontece com chefes que são muito protetores. Quando o chefe é muito protetor e ele acha que os funcionários são os coitadinhos, que não sabem nada, ele acaba treinando o seu funcionário a ser exatamente assim. E é o que também acontece, por exemplo, com pais muito protetores. Quando os pais são muito protetores e protegem demais, o que a gente vê? A pessoa se torna muitas vezes um adulto disfuncional. Então, é um adulto que precisa da mãe para acordar, né? E você, com certeza, teve colegas, né, na faculdade que, por exemplo, se não era a mãe chacoalhando, o cara perdia hora para ir na faculdade, que ficava triste, daí a mãe ia lá resolver o problema, né? Casos extremos, né? Alguns anos atrás, eu era orientadora de um menino que fazia TCC, ele fez plágio e ele foi reprovado. A mãe dele veio falar comigo. A mãe dele. Assim, o menino não tinha boca para falar mosca. Você falava com o menino, você não sabia se estava ouvindo ou se não estava, porque a pessoa era aérea. Entregou um trabalho com plágio e apareceu a mãe para falar comigo. O que você tira daí? A mãe do menino, por excesso, estragou o moleque, cara. O cara de 25 anos, não era criança. Eu fiquei pensando, eu devia chamar minha mãe para conversar com ela, porque uma mãe conversa com a outra, elas se entendem, mas eu acho que se eu falasse para ela, não, é sério. Você já ouviu alguma história dessas? Super acontece. Pior que já. Você já ouviu? Como que foi?
É, de mãe que quer resolver tudo, né? Dos filhos. Oh, peraí, que ficou abafado, acabou que eu não entendi. De mãe que quer resolver tudo dos filhos. Ainda mais na escola. Cara, eu conheço um rapaz, Matheus, que ele é que assim, eu sinto. É que tem algumas coisas, Matheus, eu peço desculpas que eu fico muito passional, mas eu sinto desprezo. Eu sinto desprezo de quem renega filho e não cuida de filho, porque filho nenhum pediu para nascer. Eu tenho um conhecido que ele já teve 2 filhos com 2 moças diferentes, e quem paga a pensão alimentícia dos filhos é a mãe do cara. Tipo, cara, é tão que assim, colocou os bichinhos no mundo e não faz o mínimo, que é pagar a pensão, sabe? E a mãe paga. Cara, assim, na boa, meu, como que eu não, mas se eu, enfim, né, eu não tenho filho, só tenho gato. Mas esse é o caso clássico de que o cara é estragado, o cara tem 40 e tantos anos, não vai mudar, entendeu? E isso é muito triste, quando você vê que líderes e familiares podem sim estragar uma pessoa, tá? E o que é complicado? Se na infância uma pessoa foi muito protegida, na adolescência é aquela história, vai ser mais difícil, mas você consegue reverter o quadro, entendeu? Você vai ter que trabalhar dando autonomia gradual, mas você consegue. Agora, com 20 e poucos anos, desculpa. Aí vai ser aquele tipo de pessoa que, assim, vai depender da mãe, vai depender do marido, vai depender da esposa, sabe? Sempre vai ser uma estrutura de dependência, nunca vai ser uma autonomia. E aí é um castigo para o parceiro, para a parceira, para a mãe, para o pai, porque a pessoa nunca vai ter autonomia, tá? Então, tem algumas coisas que tem prazo de você consertar. Uma delas é esse negócio de autonomia, né? Ou a pessoa desenvolve num período certo, ou então depois, ó, beijos, que não tem muito o que fazer não, tá? E por fim, tem essa teoria do caminho objetivo. Quem escreveu ela foi o House, né? Não é o House da série, é o Robert House, que curiosamente, esse pesquisador, ele lembra o ator do House, que fazia aquele seriado lá do México, tá? Eu já vi algumas fotos dele, ele é bem parecido mesmo. E o que o House dizia? Que se o líder é competente, perdão, se o funcionário é competente, o líder, sinceramente, está ali para tá ali de enfeite, tá? Esse líder ele vai estar ali para basicamente defender a equipe e afastar obstáculos, conseguir mais recursos. Mas é lógico que o líder ele pode ser assim quando o funcionário tem competência. Se o funcionário não tem competência, aí só Jesus na causa. Aí você tem que ser um pouco mais incisivo mesmo, tá? Atualmente, e aí eu estou falando de um mundo legal, um mundo bacana, de empresas sólidas, tecnologia, tá? Não é para todo mundo. Não é. Posto isso. Hoje, para essas empresas super bacanas, modernas e maravilhosas, o que a gente já sabe, né? Que, primeiro, os líderes, eles atuam muito mais atualmente como mentores. Ou seja, se você contratou uma pessoa que é competente, que é estudada, que tem experiência, você basicamente vai ser o mentor dela, ou seja, ajudando essa pessoa a crescer na carreira. Porque você não tem o que ensinar para essa pessoa já sabe. Você só vai ajudar politicamente a construir habilidades para que ela possa chegar mais longe na carreira. Tá? Então, qual que é o objetivo da atual liderança? Desenvolvimento de pessoas, tá? E formação de futuros líderes, tá? Porque também é função do líder formar o seu sucessor, tá? E isso é curioso, você treina a pessoa que vai sentar na sua cadeira. Mas assim as coisas são, tá? E quando você não faz isso, há problemas. Vou te dar um exemplo. Não sei se você ingere bebida alcoólica, mas tem uma cerveja que se chama Nova Skin. Essa Nova Skin, no começo dos anos 2000, ela conseguiu um aporte financeiro de investidores enorme. Daí a Skin desenvolveu uma nova fórmula de cerveja,
começou a fazer um monte de propaganda, investiu muito em propaganda, e ela devagarzinho começou a crescer, começou a vender cada vez mais, mas um processo muito lento, muito gradual, tá? Mais constante. Então, a Skin, ela ia conseguir, no final de alguns anos, se tornar uma potência. Não tão grande quanto a Ambev, mas não mini, tá? E era esse o objetivo. O que aconteceu? Por que a Skin, hoje em dia, ninguém lembra dela? A pessoa que tinha essas ideias todas, que foi o gestor da Skin, que era o diretor da empresa, presidente da empresa, que era herdeiro da empresa, você lembra daquele acidente? Você não vai lembrar porque acho que você não era nem nascido, mas teve um acidente da TAM. Aquele acidente da TAM que caiu na frente, o avião derrapou na pista de pousos e decolagens, isso lá em Congonhas, em São Paulo. O avião passou direto pela pista, por causa da pista molhada, e bateu no armazém da própria TAM e explodiu. Todo mundo que estava naquele avião morreu. Morreu gente que estava no posto de gasolina, que estava ali do lado, morreu gente do armazém. Foi um acidente horroroso. Quem estava nesse avião? Esse diretor de Skin. Ele era centralizador. Ele não dividiu as ideias dele com ninguém. Então, quando ele morreu, foi tudo para o saco. Ninguém sabia o que fazer. Ele não compartilhou nada com ninguém. Então, com isso, a empresa voltou a estaca zero. Os investidores fugiram, porque ninguém sabia dos planos dele, tá? Então, quando acabou, acabou, tá? E existem também exemplos contrários. Tem uma empresa brasileira que se chama Multilaser. A Multilaser é uma empresa que vende aquele CD, vende equipamentos de informática, vende câmera, vende teclado, vende fone. Tenho certeza que aí onde você tá, vai estar alguma coisa da Multilaser. Vende mouse, vende almofadinha de mouse, vende tudo. E essa Multilaser aconteceu uma tragédia também, tá? Ela é uma empresa que hoje é consolidada e o dono da empresa tinha 42 anos. Ele foi fazer um mergulho, ele era esportista, tal, foi fazer um mergulho e sumiu. O cara provavelmente se afogou embaixo da água e ninguém nunca mais viu. Morreu. E ele era um cara que ele tinha 2 filhos muito jovenzinhos. Um tinha 24 e o outro tinha 18. Só que esses meninos, eles eram treinados desde pequenininhos, sabendo tudo como é que funcionava a empresa. Então, mesmo com o falecimento, desaparecimento / falecimento trágico desse empresário, a empresa seguiu, porque os herdeiros, apesar de muito jovens, eles conseguiram deixar o barco andando, tá? Então, essa questão atual de liderança, você precisa considerar que você sim vai ter que formar a pessoa que vai sentar na sua mesa, tá? Então, a liderança atualmente, para muitos cargos, para muitas empresas, sinceramente não faz diferença. Porque quanto mais competente é o profissional, menor a necessidade de supervisão. Agora, para muitas situações, especialmente para inovação ou para setores menos desenvolvidos, tá? Você precisa de alguém que sirva de norte, alguém que conduza a empresa, mais ou menos o que fez o Steve Jobs. O Steve Jobs lidava uma equipe super capacitada, mas ele tinha visões muito inovadoras, tá? E o oposto também acontece, tarefas mais simples, né? Como, por exemplo, construção civil. Sem um engenheiro, sem um responsável por obras, a coisa não anda. Então, esse é um caso em que 2 extremos, tá? Tanto a área de alta tecnologia e alta inovação, quanto os setores básicos da economia, você sim acaba precisando de líderes por diferentes motivos, tá? E por fim, não existe liderança sem confiança. Se o líder for reconhecido como oportunista, as pessoas deixam de confiar. Tá? Então, quando o líder não defende os seus subordinados, quando o líder rouba créditos de novas ideias, quando o líder frita
funcionários para se sair bem, esse líder se torna disfuncional e ele acaba sendo derrubado pelos próprios funcionários que acabam adotando medidas de boicote, tá? Bom, eu acho que a temática de hoje era isso, Matheus. Então, falei. Eu sei que você está numa condição que não te permite falar muito, mas deu para entender? Ficou claro? Tá tudo certo? Deu sim. Uhum. Bom, belezinha. Tudo certo. Então, Matheus, então na semana que vem a gente se vê. Por favor, não esqueça de fazer aqueles questionamentos lá, porque brincando são 17 pontos. Eu acho que eu já esqueci uns 3. Cuidado. Outra coisa que eu ia te falar, Matheus, a gente tem no calendário letivo 15 semanas de aula. Se você for ver nosso plano de aula, tem 17. Então, eu contei 2 semanas a mais, tá? Basicamente porque, caso precise de mais tempo para fazer as atividades, tem de onde tirar. Tá? Certo. Então, belezinha, Matheus. Ó, você se cuida, fique bem. Sucesso aí, viu? Obrigado. Beijo. Tchau. Semana que vem vai ter aula. Eu não sei se é na semana que vem ou na outra, que parece que vai ter feriado na segunda, né? Acho que é segunda ou terça? Ó, vamos ver Dia aqui 7, certinho. né? Cara, tava programado para ter. No nosso calendário tá com feriado previsto? Então, na terça tá, mas aí eu não sei se na quinta-feira vai ser reposição, só em Uberlândia, mas aí eu acho que então tem aula, né? Puxa, eu acho que vai. Mas olha, como a gente vai ter, se você tiver a gente tem essa, entre aspas, 2 semanas a mais, entendeu? Então, o que eu posso fazer? Sei lá, pedir para você assistir um vídeo e aí elaborar alguma atividade e pegar um pontinho disso, entendeu? Uhum. Deixa eu ver aqui como que tá. Deixa eu compartilhar com você. Eu acho que é só em Uberlândia mesmo que vai ter essa reposição. Mas agora, se você for aproveitar esse feriado para você fazer suas coisinhas, entendeu? Eu não vou ficar, não vou colocar pé na sua janta, tá? Aí é só você me avisar antes que a gente conversa. Então, vai ser no feriado do dia 7. E dia 8 é reposição. Ah, não, dia 8 é quarta. Então, dia 7, que é feriado de independência. Vai ser na quarta, então. Eu Então tava achando que ia ser quinta-feira quinta. normal. Mas saiba que a gente tem a gente tem feriado a gente tem 2 semanas a mais, tá? Então a gente tem essa organização que pode ser feita, tá? Eu tinha originalmente pensado em fazer palestra, alguma coisa assim, mas eu acho que não vai rolar. Então a gente pode discutir o que a gente faz que pode ser cabível, tá bom? Beleza. Então falo. Matheus, se Até cuida, mais. tá? Beijo, Tchau. tchau. Obrigado. Tchau.